Olá, aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Nós teremos aí, ao longo dos nossos 12 encontros, aulas, a respeito da disciplina de Cálculo 2. Nós vamos precisar de alguns conhecimentos prévios lá do Cálculo Diferencial Integral 1. Então, nessa nossa primeira aula, a ideia é que a gente faça uma revisão desses conhecimentos, conhecimentos que serão essenciais para que a gente consiga aí entender a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer A palavra sumiu, gente. Nós vamos fazer uma revisão em relação ao conceito de derivada, em relação ao conceito de algumas regrinhas básicas de matemática. E aí, nas nossas próximas aulas, nós já vamos aí nos adentrar no mar do cálculo diferencial integral 2. No cálculo diferencial integral 2, o nosso estudo ele vai estar focado nas integrais. No cálculo 1, você já viu limite e derivada. E no cálculo 2, nós vamos ver o conceito de integrais, funções de duas variáveis reais, e derivar e integrar esse tipo de função também, tá? Esses são aí os tópicos da nossa disciplina de cálculo diferencial integral 2. Mas, como eu disse, para a gente entender, para a gente saber integrar muito bem, para a gente saber trabalhar com derivadas parciais, a gente precisa relembrar algumas coisinhas, né, lá do cálculo 1, tá? Então, hoje é isso que nós vamos fazer. 2 assuntos, né? Tá com dúvida? Me manda sua dúvida no chat, tá? Não vai embora com dúvida, não deixa que essa dúvida vá se arrastando, não. Manda a sua dúvida, por mais assim que você fala, ai, professor, mas é uma dúvida besta, tipo, é um sinalzinho de menos aqui, professora, não tem problema. É assim mesmo, a gente aprende com dúvida. Se a gente não tem dúvida, é porque tá tudo lindo e maravilhoso. Então é importante, né? Teve uma duvidazinha? Me manda essa dúvida. Não tem problema se é uma dúvida que você fala assim, nossa, a professora vai rir de mim. Não, não vou. Eu tô aqui é para isso. Tô aqui é para tirar a dúvida para que você aprenda cálculo diferencial integral 2, tá? Esse que é o meu papel aqui. Tá com dúvida? Manda a sua dúvida. Nós temos momentos específicos da disciplina, né, que tem lá seus momentos de dúvida, mas eu prefiro que vocês venham me mandando, né, no decorrer da aula. Eu só peço um detalhezinho. Nós temos um delay para chegar a informação para mim e para chegar a informação aí para vocês. Então, quando vocês forem mandar as suas dúvidas, tentem explicar da melhor forma possível. Por exemplo, professor, eu não entendi esse sinal de menos em tal derivada, para aí a gente para ficar mais fácil a nossa comunicação e porque aí a gente consiga, né, dar andamento na nossa disciplina, tá bom? Esse que era o meu pedido a vocês. Outro pedido, eu não sei se vocês querem, mas a biblioteca virtual de vocês, ela tem uma quantidade muito grande de livros de cálculo. E, gente, cálculo a gente aprende fazendo, treinando, fazendo bastante exercício. Eu consigo fazer algumas contas de cálculo, algumas integrais, por exemplo, de cabeça hoje. Por quê? Porque eu estou fazendo integral desde o meu primeiro ano da faculdade. Isso já tem um tempinho, né? Então, eu venho praticando, eu venho entendendo, eu venho treinando o meu olhar para determinadas situações. É importante que você saiba isso, né? É importante que você treine, que você pratique, que você faça exercícios, tá? E aí, se vocês quiserem, né, na próxima aula eu posso entrar na biblioteca e mostrar para vocês lá quais são os livros que eu indico para vocês estudarem também como um material complementar ao que vocês já têm, tá? É uma dica que eu dou para vocês que vai facilitar aí muito o entendimento de vocês em relação ao cálculo diferencial integral, tá? Para esse primeiro momento, nós vamos fazer, então, essa breve retomada em relação a derivadas e a matemática básica. Isso que vai ser o nosso foco. Eu estou aqui com os pincéis, né, eu costumo fazer todas as contas no quadro, mas se vocês não quiserem só no slide, é só me falar que a gente fica só no slide. Mas eu prefiro fazer no quadro porque aí vocês me acompanham e acompanham o meu raciocínio, né, eu fazendo. E no slide vai só ficar passando. Então, se vocês não gostarem que eu faça no quadro,
É só vocês me falarem que aí a gente fica só no slide, tá bom? Mas eu prefiro que seja no quadro, mas é vocês que mandam, tá? Para esse primeiro momento, então, nós vamos fazer essa breve retomada, né? Aqui eu falei que nós vamos... Opa, deixa eu só arrumar aqui, gente. Nós vamos, né? A ementa da nossa disciplina nesse primeiro momento. Nós estamos, nesse primeiro momento, nós vamos falar de introdução às integrais e às suas aplicações, né? Na próxima aula, porque agora a gente vai fazer revisão. Depois nós vamos falar a respeito das regras avançadas de integração, porque nem tudo são flores, nem sempre a gente consegue aí integrais de forma imediata, que a gente vai aprender, né? E a gente às vezes precisa utilizar formas mais avançadas, regras mais avançadas para trabalhar com a integração. Nós vamos falar sobre funções de várias variáveis e derivadas parciais. E, por fim, nós vamos ver aplicações das derivadas parciais e as integrais duplas. Esses aí que são os temas da nossa aula, né? Essas são as 4 unidades que nós vamos aí percorrer durante a nossa aula, tá bom? As nossas aulas de cálculo diferencial e integral 2, tá? E aí, para começo de conversa, nós vamos retomar algumas propriedades, algumas regrinhas de derivada, algumas derivadas, né, que elas serão essenciais para o estudo das integrais. Por que elas são essenciais para o estudo das integrais? Leibniz e Newton, né, eles desenvolveram a ideia do cálculo diferencial integral quase que simultaneamente na história. E aí, eles conseguiram enxergar, eles conseguiram entender uma relação existente entre as derivadas e as integrais. Então, eu consigo essa relação. Por isso que a gente precisa saber. Para integrar, a gente precisa saber derivar. Né? Porque senão vai ficar um negócio assim, vai falar assim, você vai olhar para aquela integral e falar assim, e o que é isso, professora? Você não vai conseguir, então, enxergar aí uma relação existente entre esses dois conceitos, tá? Mas antes, né, da gente falar propriamente da derivada, eu tenho 2 regrinhas de matemática básica que, se vocês não sabem ela, agora é a hora. Chegou a hora de vocês aprenderem essas benditas dessas regrinhas. Essas regrinhas, gente, salvam a gente, assim, de uma forma muito grande. Assim, é incrível. Porque nem tudo na vida é simples. Como assim? Na matemática também não é. E muitas vezes a gente tem que fazer o que eu brinco de arrumar a minha função. Eu tenho que dar um jeitinho na minha função para que eu consiga aplicar a minha técnica as minhas técnicas de derivação e integração. E essas 2 regrinhas em especial, elas ajudam e muito a gente a dar essa arrumada na nossa função. Que regrinhas são essas? Nós temos aqui, né, a propriedade de potência, que é o x elevado a uma fração, eu consigo transformá-la para raiz, e depois nós temos a propriedade do x elevado a número negativo. Né? Eu vou fazer esses exemplos aqui no quadro, que aí vai fazer, acho que vai fazer mais sentido. Tá bom? Show. Ai, eu aqui, né, gente? Então, vamos lá. Qual que é a primeira propriedade? A primeira propriedade diz o seguinte, ó. Se eu tenho essa seguinte relação, né? A gente consegue sair de uma potência cujo meu expoente é fracionário, eu consigo reescrevê-lo como sendo uma raiz. Bom, então, eu consigo transformar um expoente fracionário para uma raiz. E o contrário também vale. Eu consigo sair de uma raiz e transformar para um expoente fracionário. Né? Vale tanto a ida quanto a volta. Essa é a ideia da igualdade. E aí, vamos supor que a gente tem o seguinte. Raiz cúbica de x elevado à quarta potência. E, num determinado problema, a gente iria precisar derivar ou integrar essa função. Dessa forma, não tem como. A gente tem que dar um jeito, quando a gente tem raiz, de transformar numa função potência.
A gente tem que fazer manipulações de tal forma que nós tenhamos esse tipo de função, uma função potência. Como que eu faço então? Eu venho aqui e aplico essa regra. Tenho raiz, eu consigo tirar para fora da raiz como? Coloco aqui o meu x, né? E o que está dentro da raiz vai para o meu numerador da minha fração, e o que está fora da minha raiz vai para o meu denominador da minha fração. Pronto. A gente conseguiu tirar de uma raiz, né? A gente conseguiu chegar aí numa função potência. E isso daqui a gente tem regra, tanto para derivar quanto para integrar. Por isso que essa propriedadezinha, ela é fundamental. Algumas pessoas falam assim, né, para guardar essa regra. Aqui, o M, tá? Veja esse traço como uma sombra, né, como um guarda-sol, por exemplo, e a raiz também. Então, eles falam assim, ó, o que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol, tá? Essa que é a ideia. Gente, deixa eu só fazer um detalhe aqui, porque tem algumas pessoas me perguntando, né? Já tem 2 pessoas. Essa aula de sábado é a mesma aula do que aconteceu quarta-feira, tá? As aulas da disciplina interativa, o que que acontece, gente? Elas são oferecidas 2 vezes na semana para que você, eu não consigo assistir na quarta. Beleza, eu vou assistir no sábado, né? Que a aula de cálculo diferencial integral 2 é na quarta. É o mesmo conteúdo. É claro que o jeito que eu vou explicar aqui, né, sempre é diferente, porque, né? Mas o conteúdo é o mesmo das aulas. É uma forma para você escolher qual que é o melhor dia para você assistir. Se é às quartas-feiras, às 6 horas da tarde, das 6 às 6h50, ou se é aos sábados, do meio-dia ao meio-dia e 50. Estarei eu aqui e darei o mesmo conteúdo da aula de quarta e da aula de sábado. É claro que às vezes muitas coisas da aula de sábado vem algumas dúvidas na aula de quarta e a gente acaba trazendo isso já para a aula de sábado, mas o conteúdo, gente, é o mesmo, tá? Então, quem já assistiu a aula de quarta, mas quer assistir eu de novo, tem problema não, vou ficar feliz. Mas, né, vocês podem fazer essa escolha, tá bom? Essa é uma característica da disciplina, tá? Outra pessoa me perguntou aqui como é que ele faz para fazer a mudança. Gente, eu sou a mera professora. Eu não tenho informações em relação à grade curricular de vocês, em relação a como vocês vão fazer essas disciplinas. Então, se vocês têm alguma insatisfação em como está a disciplina ou querem fazer alguma mudança, eu peço que você vá até o seu coordenador de unidade e esse coordenador que ele tem o poder de fazer isso. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse tipo de informação. A única informação que eu tenho é sobre cálculo diferencial integral 2. Cálculo 1 também eu sei, cálculo 3 também eu sei. Então, as únicas coisas que eu sei são cálculos, tá bom? Outras informações assim eu não tenho acesso, então você procura aí o seu diretor de unidade, tá? Eu acho que eu lembro de você, Geraldo. Não me recordo, mas a gente tem essas aulas, a mesma aula aos quartas e aos sábados, tá bom? Voltando então para a nossa linda propriedade. Eu também posso ter o contrário, por exemplo. Eu posso ter algo do tipo, ó. Se eu tenho um expoente fracionário, a gente consegue transformá-lo em raiz. E aí a gente vem, ó. O que está no denominador vai para o índice da raiz, e o que está no numerador eleva o x. X, raiz cúbica de x. Pronto, é isso, tá? Essa que é a propriedade da raiz, né, que relaciona a radiciação com uma potência, né, com uma função, com uma potência de expoente fracionário. Essa propriedade, copia ela, coloca ela lá na porta da sua geladeira, no seu quarto de estudos, num post-it, prega aí no seu computador, porque essa regrinha ela é importante. E aí, para acompanhar essa regrinha, você vai colocar outra regrinha, que é essa daqui, ó. Opa. Você vai colocar essa regrinha aqui também. Então, essas 2 regrinhas, elas vão fazer parte aí da sua vida acadêmica para sempre, praticamente, tá? O que essa regra diz? Se eu tenho uma potência positiva, eu consigo transformá-la. Ih, gente, espera aí que foi ao contrário e vocês vão brigar comigo.
É a mesma coisa, só que está escrito diferente, e vocês vão falar comigo que daqui a pouco eu explico por que é a mesma coisa. O que é a ideia? Eu tenho uma potência no meu denominador de uma fração. Não temos regra para derivar e integrar esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz? A gente pega o denominador e passa ele para o meu numerador, só que com sinal negativo no meu expoente. Essa que é a ideia, né, dessa regra da potência. O meu expoente está positivo, eu passo ele para o denominador, o expoente negativo. Sempre que você faz essa mudança da potência de numerador para denominador, o sinal da potência muda, tá? Vamos ver um exemplo. Eu vou colocar já 2 exemplos aqui para vocês verem. Tá dando para ver? Tá. Ó, sobre x elevado à quarta. Eu quero utilizar essa propriedade. O que eu faço? O meu numerador continua e eu pego a minha potência, que está no denominador, e levo ela para o meu numerador, só que com o índice negativo. Se o meu expoente, perdão, se o meu expoente está positivo, o meu expoente passa a ser negativo. Pronto, utilizei a minha propriedade. Agora, esse caso. O 80 continua, a gente não mexe no numerador. O que muda é aqui, ó, a minha potência. Ela vai para o meu numerador com o sinal negativo no meu expoente. E aí, aqui que eu quero que você preste atenção. Tá muito pequeno, né, gente? Esse 2 aqui, eu vou pôr ele aqui, ó. Quando a gente está utilizando essa propriedade, gente, o que sobe, o que vai para o numerador, é só a potência, é só o x, né? O número que tá, ele continua quietinho no lugar dele. Então, eu tenho 2, 3, e isso aqui é isso daqui que eu vou levar para o meu numerador. Então, nós vamos ter aqui, ó, x a menos 2. É somente o x ao quadrado, x ao cubo, t ao cubo, t ao quadrado. É somente a potência que vai para o meu numerador. Não é tudo, porque o muito comum de vocês fazerem é pegar esse 3 e subir também. Mas não, é só a minha potência que eu transformo ela para o meu denominador e a numerador. E a volta também vale assim, ó. Se a gente tem 2/5 de x elevado a menos 5, eu quero transformar minha potência positiva. O que nós vamos fazer? O 2 fica quietinho lá em cima no numerador. O 5 está quietinho aqui, só que agora a gente vai multiplicar ele por x à quinta, porque quem que vai descer para o meu denominador? O x elevado a menos 5. Só ele, o número fica, tá? Quando a gente está utilizando essa propriedade, gente, só a potência que a gente vai mudá-la aí de denominador para numerador, de numerador para denominador, tá bom? O número, ele fica quietinho lá onde ele está. Isso, Geraldo, quando o x sobe, ele vai multiplicando. É isso mesmo. Por quê, Geraldo? Ó, ele está aqui na realidade, ó, ele já está multiplicando, né? Que a gente não escreve aqui, né, gente? Quando eu tenho, ó, 3x, tá a multiplicaçãozinha aqui, né? Porque a gente não escreve. Então, ele continua multiplicando, a gente não muda em operação nem nada. Aqui ele não estava multiplicando, ele vai passar lá também para lá também multiplicando, só que a única diferença é com o sinal do meu expoente negativo. Essa é a única diferença, tá? Ele continua multiplicando o seu coeficiente, tá? Essas duas regrinhas, coloquem ela no post-it, coloquem ela assim, ó, na frentezinha assim, ó, do computador de vocês, porque nós vamos usar e vamos usar muito. E muitas vezes a gente usa as duas regras ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou falar para vocês, ó, usamos aquela regrinha que eu falei, porque aí vocês vão, né, relembrando aí essas regrinhas, tá? Essas duas regras, elas são aí essenciais para nós, para que a gente consiga
né, trabalhar com muitos problemas do cálculo diferencial. Eu tenho outros exemplos, né? Ali eu dei exemplos diferentes, mas todos têm a mesma ideia. Agora nós vamos ver as regras de derivação, tá? Lembrem-se que derivada é uma taxa de variação. Então, se é uma taxa de variação, nós estamos aí trabalhando com derivadas. A derivada ela é definida como um limite, mas não é essa a nossa preocupação. Eu quero que você saiba as regras de derivação. Eu quero que você saiba assim, olha, eu quero que você saiba assim, derivada de constante, 0, professora. Derivada de x ao quadrado, 2x, e assim sucessivamente, tá? Eu quero que vocês tenham na ponta da língua quais são os tipos de derivada, tá? Para isso, então, nós vamos fazer essa revisão das regrinhas de derivação. Passando pela primeira derivada, né? É a derivada de um número. Só um momento, tá, gente? Só um minutinho que... Ai, a gente tem dúvida aqui. É o Herbert. Professora, por que o 2 ficou negativo no X? Calma aí, Herbert. Já te conto. Ah, esse 2 aqui eu acho, né, Herbert? Esse 2 aqui ficou negativo porque, ó, ele estava no denominador e quando eu passo ele para o numerador, ele fica negativo. Essa aqui é a propriedadezinha que nós temos, tá? Então, sair do positivo, saiu do meu numerador, denominador, a gente vai passar ele para o numerador com o sinalzinho negativo, tá? É por isso que ele ficou negativo, por causa do uso da propriedade, tá? Retomando, então, nós temos essas regras, né? Ah, peraí, ó, antes da gente ir para frente, Herbert, ficou claro? A Franciele me pediu que me confunde essas letras. Ô, Franciele, a gente vai dar um jeito nessas letras, tá bom, Franciele? Eu sei que te confunde, confunde todo mundo, 99% da população que faz matemática e faz cálculo. Você poderia dar mais exemplos, mas se está com essas letras, como se fosse uma prova ou uma lista de exercícios? Então, antes da gente voltar, olha, não querem que eu faça a fala das regras, ó. Antes da gente voltar, Franciele, sim, todos os exemplos que eu vou dar aqui, eu sempre vou falar para vocês, eu sempre vou mostrar para vocês a teoria, com as letras, com as abençoadas das letras. Mas depois eu vou dar exemplos para vocês, tá bom? Então, assim, a gente vai ter as letras? Sim, mas nós também vamos ter exemplos, que é o que a gente trabalha aí no nosso dia a dia, tá bom, Franciele? Não precisa ficar preocupada, que a gente sempre vai ter exemplos assim, tá? Com números, além das nossas letras aí que são a mais, ok? Agora vamos lá para nossas regras de derivação. Primeira regra, derivada da constante. Então, essa que é a regra lá geral, né? E nós temos também a derivada de uma potência. Como é que a gente deriva uma função potência, né? Vamos para o quadro para a gente fazer exemplos. Né? Essa daqui é a regra, como ela bem diz. Derivada de uma constante. O que é uma constante, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Isso é uma constante, é um número, tá? Sempre que eu falar para vocês constante, vocês vão olhar para aquilo e falar assim, isso é um número, tá? Constante é isso. Derivada de constante é 0. Tem lá, derivada de 1 milhão, 0. Derivada de 5 mil, 0. E derivada de π? Eis a pergunta para vocês. Ó, o Herbert está me respondendo. E aí, Gerard, eu acho. Qual que é a derivada de π, gente? Franciele?
qual que é, Geraldi, né? Qual que é a derivada de π? Eis a pergunta de R$1 milhão. Mentira, que eu não vou dar R$1 milhão para quem acertar, não, até porque eu não tenho. Mas quanto que é, ó, eu tenho a função f de x igual a π, qual que é a derivada da f de x? Qual que é a derivada de π? Ai, achando que é só 50 minutos de aula. Peraí que a Franciele agora tá me explicando um negócio aqui. Enquanto isso, vocês me mandem a... Ah, Renata! Isso aí, Renata. Deve ser zero também. É zero, né? Por que que é zero, gente? Porque π é um número. Π é 3,1412, não sei o quê, não sei o quê. Franciele, não, é zero. Por quê, Franciele? Ó, isso é uma boa dessas letras suas. Já vou ler ali o negócio seu das letras, tá, Franciele? Por que que é zero, gente? Π é uma constante, ele vale 3,141516. Deixa eu ver aqui na minha calculadora, porque a professora de vocês não sabe. Aqui, pronto. 3,14 e 3,14, 15, 92, 65, 4, mas não sei quantas outras casas aí tem. E é isso mesmo, Renata, porque não tem variável, ela é uma constante, né? E é uma constante. Apesar da gente estar representando ele ter uma letra específica para representá-lo, né? É uma constante, não é x, não é y. A minha variável aqui, ó, Franciele, é x. Então, a derivada de π é zero, tá? Derivada de π, a derivada do número de Euler, que é o e, e assim sucessivamente. Espera aí, gente, que eu tenho uma pergunta aqui. E, Franciele, continuei sem entender. Eu digo as letras que é do slide. Não entendi não, Franciele. Explique-me melhor, que eu não consegui entender não. Tá? Então é zero, viu, gente? A derivada de constante é zero. E aí, a gente tem a nossa derivada da nossa regrinha do tombo, né? Vocês conhecem como sendo regrinha do tombo. Qual que é a regrinha do tombo? Eu tenho uma função potência. Por que que eu lembrei com vocês, né, lá das regrinhas da raiz e a regrinha do expoente negativo, para a gente conseguir aplicar a regra do tombo. O que que a regra do tombo diz? A regra do tombo, ela diz o seguinte, eu tenho uma função f de x do tipo x elevado a n. Ou seja, o n é qualquer número real. Pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo, positivo, fracionário? Pode, né? Então, eu tenho isso. O que que nós vamos fazer? Para aplicar a regra do tombo, o que que acontece? Ó, o n, que é o meu expoente, ele multiplica a minha potência e eu diminuo 1 no expoente. Essa que é a famosa regra do tombo, mas que a gente conhece como regra da potência, né? Mas vocês conhecem como regra do tombo. Exemplo. Opa, f de x igual a x elevado à quarta potência. Aplicando a regra do tombo, o que que nós vamos ter? Ó, o 4 tomba, repito a minha potência e diminuo 1 no expoente, 4 menos 1, ou seja, 4x ao cubo. Ou ainda, vai caber. Deixa eu fazer de outra cor, que senão vocês vão... Ou ainda, eu tenho f de x igual... Epa, aí eu adiantando regra. F de x igual a x elevado a menos 5. Como é que nós vamos fazer? Do mesmo jeito, ó. O menos 5 desce, então nós vamos ter menos 5, x elevado a menos 5. Opa, gente, onde que eu tirei esse parênteses? Menos 5.
Cuidado aqui, ó, é menos 5, menos 1. Então, nós vamos ter menos 5, x elevado menos 5 com menos 1, menos 6, tá? Regra do tombo aí que nós temos, tá bom? Vai tombar o meu expoente e a gente diminui um expoente, né? E isso vale também para a ideia de expoente fracionário. A regra do produto ainda não, tô lá na frente. Eis aqui alguns exemplos, então. E aí a gente tem a regra da multiplicação por constante. Essa regra aqui também é uma regra muito importante. O que diz a regra da multiplicação por uma constante, gente? Se eu tenho um valor constante e uma função, a derivada ela vai ser dada por o valor constante vezes a derivada da minha função. E aqui a gente tem também a derivada da soma ou da diferença de duas variáveis, né? Nós temos aí a soma de duas variáveis, de duas funções. Eu tenho a soma, e se eu for derivar, eu vou somar a derivada de cada uma. Por favor, gente, aqui tem um erro. Menos 2 com menos 1 é menos 3, não menos 1, como a professora colocou aqui, e aqui é 3, tá? Eu já vou fazer um exemplo para vocês aqui no quadro, mas antes disso, vamos entender agora a dúvida da Daniele. Ó, da Franciele, desculpa, Franciele. É isso que eu tô fazendo, né, Franciele? Se for isso, pode ficar tranquilo que é isso mesmo que eu faço. Né? Eu tenho que mostrar para vocês a letra, mas eu quero que... Sabe uma dica para Franciele, para vocês aí, que né, eu não sei se vocês outros também têm dificuldade com essa ideia de letra? O que acontece? Nós mostramos a ideia geral, mas vocês não precisam se atentar a esse N, vocês precisam se atentar ao significado do N. O que é esse N aí, gente? É um expoente. Então, se eu tenho um x elevado a algum número, como que eu vou derivar isso? Cai o número, multiplica pelo x e eu diminuo no expoente. Pronto. Não se atente a essas letrinhas. Se atentem ao significado delas. Olha, muito mais bonito, né? Se atentem a esse significado, porque aí fica muito mais fácil de vocês entenderem, tá bom, gente? Então, vamos lá, Franziele, vamos fazer esse exercício agora, tá? Se atentar ao significado da letrinha que está lá em cima, que aí vai ficar muito mais fácil, você nem vai lembrar dessa letrinha depois, tá? Agora a gente tem um exemplo. Ah, tá, lembrei do exemplo que nós temos que dar agora. Então, nós temos derivada de uma função constante quando a gente tem uma soma. Eu vou fazer um exemplo só que vai aí juntar os dois, tá? Eu tenho a função f de x igual a 2x ao cubo mais 5x elevado a menos 4, por exemplo. Temos uma soma e temos funções potências. Isso daqui é um valor constante que está o quê? Multiplicando a minha função x ao cubo. Quando a gente tem esses casos de valor constante multiplicando a função x ao cubo, a função, o que nós vamos fazer? Ó, derivada da minha função f de x. Repito 2 e multiplico pela derivada de x ao cubo. Quem que é a derivada de x ao cubo? O 3 tomba e diminuo 1 no expoente. Mas a gente deriva o outro termo. Mesma coisa, ó, 5 está multiplicando 5x à quarta. Perdão, gente. Ai. Perdão, gente. O 5 está multiplicando o x à quarta, né? O x elevado
elevado a menos 4. Então, 5 continua e derivo x elevado a menos 4. O menos 4 tomba, aqui é vezes, tá, gente? Que multiplica x elevado a menos 4 menos 1. Aí a gente faz a multiplicação, constante com constante. 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, menos com mais, menos, 20x elevado a menos 5. Pronto, é isso, tá? Então, quando eu tenho uma soma ou uma subtração, eu vou derivar cada um dos termos dessa soma, dessa subtração. E quando eu tenho uma constante vezes uma variável, né? Nós vamos ter a constante vezes a derivada da minha variável. E aí, quando a gente tem, gente, multiplicação de funções, isso não vale. Na soma e na subtração, a gente pode. Eu vou ter, vou derivar o primeiro termo, somar com o segundo termo e assim sucessivamente. Mas, quando nós temos uma multiplicação de funções, isso não vale nem na multiplicação e nem na divisão de funções. Essas duas regrinhas, assim, de você somar o primeiro, fazer a derivada do primeiro e vezes a derivada do segundo termo, isso aí não vale, tá? A gente tem as nossas regrinhas, que é a regrinha do produto e a regra do quociente, né? Que são as outras duas regras que eu vou mostrar aqui no slide. E aí, depois eu vou para o quadro para a gente fazer essas duas regras, tá bom? A regra do produto de duas funções, então eu tenho duas funções. Como que diz, né? Como que eu resolvo esse tipo de regra? É a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. É isso que é a ideia de derivada. Franciele, guarda isso daqui. E demais. E, gente, é a parte escrita algebricamente do que foi falado aqui em cima. Eu tenho a função f de x e a função g de x multiplicando. A derivada dessa multiplicação é a derivada da função f de x, ou seja, da primeira função, vezes a segunda função sem derivar, mais a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda função. Pronto, é isso. É isso, tá bom? E aí, a gente tem também... e aqui tem um exemplo. Mas antes da gente fazer o exemplo, eu vou fazer no quadro. Eu vou mostrar a regra do quociente, que aí eu faço um exemplo só, tá? A regra do quociente, a diferença, gente, é que eu vou derivar, né? O meu numerador é a derivada da primeira função, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, só que agora sobre a segunda ao quadrado. Essa aqui é a nossa regra do produto e a nossa regra do quociente, tá bom? Eu vou agora fazer no quadro. O Geraldi está falando, professora, faz aquele que multiplica o de dentro pelo de fora. Fácil, Geraldi. Geraldi, você assistiu minha aula quarta-feira? Está assistindo de novo, Geraldi? Conta aí para mim. Ó, gente, já paguei. Então, vamos lá. Qual que é meu exemplo? É x ao quadrado mais 1. Ó, f de x igual a x ao quadrado mais 1 vezes x. Esse que é o meu exemplo, tá? E aí, qual que é o pulo do gato para a gente entender, para a gente resolver uma regra do produto e uma regra do quociente? Identificar corretamente quem que é a primeira função e quem que é a segunda função, tá? Quem que é a primeira função? X ao quadrado mais 1. Quem que é a segunda função? X. E aí a gente aplica a regrinha, ó. Derivada da primeira função. Então, f' de x. Derivada de x ao quadrado mais 1. 2x. Derivada de constante? 0. Pausa. Pausa. Ô, Franciele, você estava quarta também e ficou com vergonha? Gente, eu não tô acreditando nisso. Franciele, até te expulso, Franciele. Não pode, gente. Não tem problema ficar com vergonha, não. A menor vergonha, a menor dúvida é dúvida, gente. Não quero que vocês tenham vergonha. Mandem as dúvidas. Eu tô aqui para isso, para tirar dúvida. Eu quero que vocês aprendam cálculo, tá? Então, manda. E se vocês quiserem assistir as duas aulas, pode assistir. Né? Vocês vão ouvir eu falando o mesmo assunto, né? Claro que com palavras diferentes, mas o mesmo assunto. Mas manda a dúvida, pessoas abençoadas.
Isso aí, Geraldo, reforça. Então, vamos lá. Derivada do produto. Derivada da primeira função vezes a segunda função sem derivar. A gente não deriva a segunda função, tá bom? Mas a primeira função, a gente repete ela bonitinha, vezes a derivada da segunda função. Quem que é a derivada da segunda função? Derivada de x é 1, tá? Nem sempre, anônimo. Aqui nesse caso, né, quando a gente tem uma multiplicação de funções, geralmente sim, né, os parênteses que vão separar aí, né? Mas aí é uma questão também de... Tem nada disso, eu gosto de conhecer vocês, tá? É uma questão da gente saber olhar para a função, para a operação que está ali, tá? Mas que é uma forma de vocês identificarem. Nesse caso aqui é parênteses, mas quase sempre é parênteses, tá? Mas eu não posso falar que é sempre, porque na matemática nada é para sempre. Nossa, fui até profunda agora, vocês viram? Na matemática nada é para sempre, tá? E nada é sempre que isso vai acontecer. Mas em muitos casos, sim. E na divisão, o que divide, né, é a barrinha da divisão, tá? É isso que acontece. Deixa eu ver aqui. O anônimo. Antes da gente voltar aqui a fazer essa distributiva, gente, eu não tô aqui dando minha cara a tapa para vocês. Oxi, vocês também, eu tenho que conhecer vocês. Oxi, anônimo, na próxima aula você pode me falar quem é você, viu? Tô de olho em você. Gente, não tem problema nenhum. Dúvida é normal, é muito normal, tá? Vocês estão em processo de aprendizagem. Vocês acham que eu, aqui, aos meus alguns anos de formada, eu ainda não tenho dúvida, gente? Claro que eu tenho muitas dúvidas. Uma aula minha essa semana, um aluno me perguntou uma coisa, eu virei para ele e falei assim, não sei te dizer certeza. Próxima aula eu trago para você, tá bem? Então, é isso, tá? O Rafael, é um resumo de que foi feito em cálculo 1 para a gente começar, cálculo 2 para a gente começar integrais na próxima aula, tá? O objetivo dessa aula aqui é fazer uma revisãozinha rápida mesmo para isso, tá bom? Então, vamos lá. Distribuindo, nós vamos ter 2x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1, ó. 3x ao quadrado mais 1. Então, o anônimo que me perguntou, que eu não sei quem, geralmente na multiplicação, o que separa ali a multiplicação é o parênteses. E na divisão, gente, é o sinalzinho lá, é a barrinha da fração. Quer ver? É isso aqui, ó. Essa barrinha aqui é o que vai separar no quociente, tá bom? Primeira função, segunda função. E aí a gente vem, ó. Derivada do quociente, derivada da primeira função ou função de cima, x ao quadrado, ó, derivada de x ao quadrado, 2x, vezes a primeira função, menos a primeira função, vezes a derivada da segunda função, que é x, dividido pela segunda função ao quadrado, tá? Então, fazendo a distributiva, 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Toma cuidado com esse menos, que ele vai para os dois termos do parênteses e não só para o primeiro termo do parênteses, tá bom? Então, a gente volta, menos 1 dividido por x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao quadrado, menos 1 dividido por x ao quadrado, tá? É essa que é a regra do quociente. A regra do quociente é isso, gente. O que separa, né? Essa ideia do anônimo que está com vergonha de falar o nome foi boa. Como que você vai saber quem que é a primeira função e a segunda no quociente? A barra. Então, primeira função, deriva, vezes a segunda, menos primeira função, vezes a derivada da segunda, dividido com a segunda função ao quadrado. O Emerson me perguntou, o que acontece com o 1 da primeira função? Ah, Emerson, o que acontece com 1? Qual que é a derivada de constante, Emerson? É zero. Por isso, ó, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 1,
zero, por isso que eu não esqueci. É porque eu estou derivando a função x² mais 1. Derivada de constante é zero. Por isso que ela aí, ó, sumiu, tá bom? Não sumiu assim de repente, não. É porque eu derivei ali a minha função. E aí, nós vamos agora falar de um exemplo que o Geraldo me pediu, e eu acho que é uma coisa que vocês têm muita dificuldade, né? Pelo menos é algo que eu sinto assim de vocês. Quando eu falo vocês, todo mundo, inclusive eu, porque eu custei a entender essa abençoada dessa regra da cadeia, viu, gente? Mas custei. Eu lembro que eu ia para a monitoria e ficava lá sentadinha na professora e a professora tentando me explicar o abençoado dessa regra da cadeia. Mas depois que eu aprendi também, de boa, tá? O que é a regra da cadeia, gente? A regra da cadeia é quando eu tenho uma função composta, que é o que o Geraldo perguntou, função de fora e função de dentro, né? A função composta, você tem uma função dentro da outra, né? Você tem duas funções ali. A sua função como um todo, ela é composta de duas ou mais funções. Você tem até mais funções para isso. E aí, né? Como que a gente deriva esse tipo de função? Daqui a pouco eu mostro a teoria, primeiro eu vou no quadro, aí depois eu mostro a teoria, tá? Por exemplo, a gente tem aqui essa função, ó, x² mais 2x elevada à quarta potência. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou derivar isso, professora? Ah, professora, né, se a gente fosse só uma função, era só tombar o 4. Mas não é uma função só, a gente tem duas funções. Como que a gente faria para resolver, né? Quantas operações a gente teria que fazer para resolver isso aqui se a gente substituísse um número? Primeiro, a gente ia resolver dentro do parênteses e depois elevar à quarta potência, certo? A última função a ser feita, ó, é a quarta potência. É a minha função de fora. E quem que é a função de dentro? O que está dentro do parênteses. Geralmente, quando a gente tem função composta, né, e a gente tem parênteses e uma potência, geralmente a potência é a função de fora. E o que está dentro do parênteses é a função de dentro. E como que a gente resolve esse tipo de derivada? Ó, f' de x, derivada da função de fora. Quem que é a minha função de fora, gente? É o quarto. Então, o 4 cai, só que o 4, quem que está elevando o 4? X² mais 2x. Então, a gente repete o x² mais 2x e diminui 1 no expoente. Vezes a derivada da função de dentro, a derivada de x² mais 2x, que é 3x² mais 2. É assim que a gente faz a regra da cadeia, tá? Então, a gente pode aqui 4x² mais 2x elevado a 3 vezes 3x² mais 2. Função de fora, 4. Derivo, repito a função de dentro, vezes a função, vezes a derivada da função de fora, tá bom? De dentro, perdão, errei. Vamos fazer um outro exemplo? Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer um outro exemplo rapidinho. Vamos lá. Ô, Renata, você já está estudando disciplina, parabéns para você. Em questão que pedem a primitiva de uma equação. Primitiva, gente, é ideia de integral, tá bom? De uma equação que tem uma variável do denominador. Como que a gente resolve isso? Depende, ô, Renata. Depende do que está no denominador. Por exemplo, se você tiver só 1 sobre x, não. 1 sobre x, a derivada é a integral é ln. 1 sobre x², por exemplo, Renata, você pega esse x² e passa ele para o numerador. Agora, se você tiver mais de alguma coisa aqui na potência, nós utilizamos um método chamado método da mudança de variáveis. Isso aí, esse método da mudança de variáveis é tema da nossa 6ª aula, eu acho, é bem mais para frente. E não vai perder, não, tenho certeza. E a ideia Ai, gente.
E a ideia de x ao quadrado a gente vê na nossa próxima aula, tá, Renata? Então, assim, depende do que tem embaixo. Então, na próxima aula, fica aí a dica para você, Renata. Me mostra, né, me traz aí qual que é o tipo de exemplo, que aí a gente faz aqui junto. Se a gente já tiver condições de fazer, eu faço, se não, eu te falo quanto que a gente vai fazer. Aqui, gente, é o esqueminha da regra da cadeia, né? Então, nós temos derivada da função de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E aqui nós temos algumas funções que vamos utilizar e que vocês têm que saber a derivada. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Derivada de menos cosseno, menos seno. Derivada de menos seno, menos cosseno. E aí, na nossa aula, na nossa próxima aula, eu vou ensinar um macetinho para vocês, tá bom? Sobre isso daqui, tá? Eu ia fazer um exemplo, mas não vai dar. Mas na nossa próxima aula, quando a gente for utilizar esse tipo de regra, eu vou puxando para vocês. Qual regra que você quer que eu anote? Ô, gente, eu vou ver se alguém me perguntou aqui se há possibilidade de disponibilizar esses slides. Eu vou verificar isso, tá? E aí, na próxima aula, eu aviso para vocês. Anônimo, eu tenho que ir embora, mas na próxima aula, eu vou ver se eu trago um quadrinho com as principais regras para vocês antes, sabe? E aí vocês anotem rapidinho. Agora, se a gente conseguir disponibilizar o material, tá tudo no material, tá? Mas aí, se não for possível disponibilizar o material, porque realmente eu não sei, gente, eu faço um resuminho e aí eu deixo um tempinho para vocês tirar print, tá bom? Fechado? Anônimo. Porque eu tenho que me ir, gente, porque já deu nossa hora, você vê, nossa aula passou rapidinho. Pelo menos eu achei que passou rapidinho, né? Na nossa próxima aula, então, a gente entra efetivamente no conceito de integrais, que alguém me perguntou. A gente vai trabalhar com o estudo das primitivas, tá? E aí, eu trago essa tabelinha com as que vai ser usada, tá bom, Anônimo? Pode deixar que eu me comprometo a fazer isso, tá? Até a nossa próxima aula, então. Lembre-se que vocês podem assistir às aulas às quartas-feiras, às 6 às 6h50, ou aos sábados, ou os 2 dias, como muita gente fez aqui, né? Porque aí fixa o negócio melhor, tá? Até a nossa próxima aula. Tenha todos um bom final de semana. Tchau, tchau, gente! Geraldo, quando o x sobe, ele vai multiplicado. Herbert, professora, por que o 2 ficou negativo no x? Isso, Franciele, professora, o que me confundiu foi essas letras. Você poderia me dar exemplos? Mas essas letras, como se fosse uma prova ou uma lista de exercício. Não, professora, kkkk, eu digo as letras que é do slide tipo D sobre dx, entre parênteses C. Ao invés disso, eu quis dizer assim: 5 por 4x, 5 sobre 4x. O segundo, acho agora, e dá para entender. É somente 50 minutos de aula, Renata. Deve ser 0 também, né? Franciele. Geraldo, 0, obrigado. Ficou assim porque não tem variável, Franciele. Exemplo, no slide está assim: D sobre dx, xn igual a x, n menos 1. Essas letras eu confundo, aí queria que você desse ou 2 exemplos no quadro, como você está fazendo agora, porque o x, que não tem como tirar, mas vai fazer a troca do d sobre dx, isso mesmo. Professora, faz aquele que multiplica o de dentro pelo de fora. Franciele, eu estava quarta também, mas fiquei com vergonha de tirar as dúvidas, o que separa as funções. Vai ser sempre parênteses. Rafael, professora, boa tarde, não assisti a aula do quarto. Esse assunto é um resumo do que foi visto em cálculo 1, ou já faz parte de integrais. O que acontece com a primeira função, Eduardo, professor, esses slides com as regras de derivação vão ser disponibilizados no AVA.
Renata também, kkk. Certo, anônimo, as que vai ser usada. Tô tentando não perder de novo. Renata que pede, Renata professora, em questão que pede a primitiva de uma equação que tenha variável no denominador. Como que resolve isso? Ela já resolveu tudo isso. Saiu da...